agora. Assim, o nosso planeta, ele tem recursos limitados, lógico, né? Isso, petróleo, ferro, enfim, qualquer recurso que você possa imaginar, ele é limitado e temos hoje uma população mundial de 7 bilhões de pessoas, né? E algumas famílias, alguns países, né, têm um grau de consumo muito maior, como é o caso dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos há um verdadeiro consumismo assim exacerbado, né? Já é uma questão cultural, né? Eles consomem muito, né? As famílias consomem muito, tem um nível de renda legal e a renda que elas têm, eles têm um nível de consumo das famílias assim muito maior do que do Brasil, por exemplo, né? Os salários são maiores e os custos das produções, né, acabam sendo menores. Então, assim, essas famílias conseguem consumir bastante. E, bom, isso a princípio parece uma coisa boa, né? Afinal, para o ser humano, ele vai tendo um grau de satisfação maior, né? Afinal, ele vai conseguindo consumir quando ele quer outro produto já descartar, ele descarta e compra outro novo, celular novo e tudo mais, né? Isso no Brasil ainda não é desse jeito, né? Às vezes, pelo menos para as famílias mais pobres, a gente tem que passar um certo tempo maior com esses produtos, porque são produtos ainda um pouco caros, né? Que vem de lá e tudo mais, não é produzido aqui. Então tem uma série de custos maiores e tudo mais. Mas apesar de ser uma coisa aparentemente boa, né, dos Estados Unidos, para as famílias e para o país de modo geral, para toda a economia do país, isso na verdade gera um sério problema em nível ambiental, né, em nível de sustentabilidade. Tem um vídeo muito interessante que ele fala sobre isso. Inclusive tem um livro também dessa pesquisadora que ela apresenta um dado bem alarmante, né? Ela diz que se o mundo todo consumisse no mesmo ritmo, na mesma intensidade, né, e ritmo de consumo dos Estados Unidos, da população americana, o mundo precisaria-se de 2,5 planetas terras para que pudesse garantir, né, esse consumo dessa população. Então, assim, é algo absurdo, né? Porque não temos apenas um planeta, por enquanto, pelo menos, né? E isso evidencia já esse problema que temos, né? Que temos que reaproveitar mais os materiais e até tentar diminuir esse nível de consumo, né? Pelo menos não consumir nessa escala tão louca. Só que aí gera um certo problema, porque o capitalista, né? Ou seja, o dono dos meios de produção, né? Isso é que significa capitalista, dono dos meios de produção, aquele que produz, aquele que tem o maquinário, né? Aquele que tira a mais-valia dos seus trabalhadores, né? Que consegue um lucro por meio desse maquinário e desses trabalhadores ali, consegue fazer essa transformação de um produto para outro e vender. Então, o que acontece? Acontece que esse cara ele não se importa com isso. Essa que é uma questão assim importante de falar sobre esse sistema, né? Inclusive a gente pode voltar a uma época do liberalismo clássico, né, onde falava-se que ele produzir sem se preocupar muito, porque haveria assim na cabeça deles uma demanda ali sempre haveria uma demanda, né? A lei de Say, sempre haveria uma demanda para toda oferta. Então eles não precisariam se preocupar-se com isso, né? Marx já falava desse problema, né? Então ele falava em anarquia de produção. Ou seja, bom, todo mundo vai produzindo. Alguma hora não vai ter consumo para toda essa produção. Mas a lei de Say dizia o contrário, dizia que sempre haveria, né? Porque as pessoas não poupariam e tal, então sempre iriam consumir. Bom, deu no que deu, né? A crise de 29, a crise de superprodução, né? Produziu-se bem mais do que as pessoas
poderiam consumir, né? Inclusive, isso teve vários problemas desse tipo, até no Brasil mesmo, teve que se queimar muito café, né? Na época o Brasil produzia muito café, e depois essa crise de 29 acabou atrapalhando todo o comércio do Brasil e do mundo todo mundo capitalista, né? Foi afetado por essa crise de 29. Então, isso é uma das amostras, né, de alguns problemas que tem esse sistema, né? Que precisa sim de uma certa regulamentação para poder funcionar. Não é à toa que depois dessa crise de 29 o Estado passou a ter um papel mais atuante, né? Principalmente com os bancos, né? Para ter um certo controle ali através das taxas de juros, né? E de outras formas também, né? Através de investimentos públicos também, haver um certo controle dessas crises, né? Que se tornaram cíclicas no capitalismo. Tivemos várias outras crises depois dessa, em menor escala, né? Por exemplo, como a crise, tivemos a crise do petróleo, né? Nos anos 70, aí tivemos essa crise agora de 2008 nos Estados Unidos, foi a maior crise desde 29, né? Que também afetou muito os Estados Unidos e a Europa, e também um pouco no Brasil também, né? Então, além dessa questão das crises, há essa questão também, digamos, ambiental, essa questão de sustentabilidade, né? Que o capitalismo em si, o capitalista e aqueles que defendem as ideias liberais e tal, como são contrárias a regulamentações, acabam também não visando essas questões ambientais e essas questões que se referem à própria sustentação do sistema, né? Porque afinal o sistema necessita de recursos primários, né? Desses recursos que vêm da própria natureza, né? Se esses recursos acabam, né? Acaba por gerar uma crise ainda muito maior. Então tem que haver uma mudança desse paradigma, né? Do sistema. Então já é uma questão que vem sendo debatida já há muito tempo, essa questão. Há também a questão climática, né? Que já foi comprovado cientificamente que a ação humana, né? A partir já da Revolução Industrial, principalmente, ela acabou, e também a agropecuária e a indústria de modo geral, né? Com a emissão de CO2. É uma questão básica, né? Claro, estou só aqui citando para poder explicar um pouco aqui meu ponto de vista. Acaba gerando todos esses problemas climáticos que já vem sendo sentido pelo planeta, né? A temperatura média do planeta já vem crescendo e a tendência é que cresça ainda mais e que desastres a partir disso se tornem muito mais frequentes, né? Desastres naturais. O nível do mar também aumente, né, por conta das calotas do esquentamento né, e o derretimento das calotas polares, né, devido ao aumento da temperatura. Então, além de um desastre econômico possível, há também essa questão ambiental que é muito importante, né, da gente falar. Não é uma coisa que deva se esquecer, não é uma coisa que possa esquecer. Então não é uma questão de você nem é necessário que você seja uma pessoa radical, que você queira uma mudança, digamos, para um outro sistema como o socialismo, para você ser contrário a essas questões, né? Você só precisa ver que da forma como estamos tratando o planeta, da forma como estamos consumindo, da forma como estamos produzindo, digo nós como sociedade, essa sociedade vai entrar em colapso em algum momento, entendeu? Então algo deve ser feito sobre isso.